Lembra que eu falei que o nome do canal surgiu por causa de uma pessoa? Ela tem 40 anos, agora ela deve ter 41, 42, alguma coisa assim. E ela viajou com a tia da minha esposa. Elas foram para uma cidade, participaram de um evento. Depois do evento, a minha sogra estava com elas. A minha sogra pegou uma carona para ir para algum outro lugar. Eu não lembro exatamente da história. Isso foi recente. Isso foi no final desse ano, se eu não me engano, ou início desse ano. Alguma coisa assim. Tem pouco tempo, tem menos de um mês. E aí, olha só. Essa pessoa que tem mais ou menos 42 anos, 41, 42, com a tia da minha esposa, que deve ter uns 64, 65 anos. Elas não conseguiram ir na carona junto com a minha sogra para um outro lugar. Elas precisavam pedir um Uber. Elas sabiam pedir Uber? Elas não sabiam pedir Uber. Sabe o que elas fizeram? Elas são independentes, né? Elas não queriam depender das pessoas. Elas foram andando para esse lugar. E aí eu te pergunto, será que esse lugar era próximo? Por quê? Se for um lugar pertinho, tudo bem. Eu não sei pedir Uber, vou a pé mesmo. Tá tudo certo. Mas será que era perto esse lugar que elas foram? Elas andaram 4 quilômetros a pé porque elas não sabiam usar Uber. Elas não sabiam pedir um Uber. 4 quilômetros. Percebe? Você tem que andar 4 quilômetros porque você não sabe pedir um Uber, que é algo extremamente simples. Da primeira vez que eu pedi um Uber, eu achei tão simples que eu achei que estava faltando alguma coisa. Tem muitos anos isso. E eu assim, caramba, tá faltando alguma coisa. Mas elas não sabiam. Pensaram em pedir para alguém pedir Uber para elas. Mas ficaram sem graça. Elas estavam numa cidade onde elas não conheciam ninguém. Elas não sabiam como funcionava o Uber. Que tem que ter o aplicativo no celular. Elas até sabiam, mas não sabiam utilizar. Ficaram com medo de instalar no celular e tentar fazer não conseguir, apertar algum botão errado. E aí, por isso, elas andaram 4 quilômetros. E se fosse 10 quilômetros? Se fosse 20? Olha só como que a situação iria ficando cada vez mais complicada, só porque elas não sabiam pedir o Uber. E detalhe, tinha uma pessoa de 40, 42 anos e uma outra de 64, 65, alguma coisa assim. E aí eu te pergunto, depois que elas voltaram dessa viagem, elas resolveram aprender a usar o celular? Elas resolveram aprender a pedir Uber? O que vocês acham? Vocês acham que depois que elas sentiram a dificuldade ali, que elas voltaram e falaram, não, agora eu vou aprender, eu não quero mais depender dos outros? Vocês acham que aconteceu isso com elas? Infelizmente, não. Elas voltaram. Eu conversei com a minha sogra esses dias. Ela comentou que ela tinha uma viagem para chamaram ela para uma viagem no meio desse ano. Iria de excursão, mas quando chega lá, todo mundo tem que ir para os lugares que fica um pouco longe, o hotel de onde acontecem as coisas. E aí ela teria que ficar pedindo Uber. Da última vez que ela foi uma confusão que quem estava com ela também não sabia. Enfim. Minha sogra falou que nem vai viajar para o próximo lugar porque lá ia precisar pedir Uber em alguns momentos. Então ela não quer viajar. E essas outras duas pessoas, a de 40 e poucos e a de 60 e poucos anos, voltaram e continuam sem saber usar o Uber. Continuam dependendo dos outros. Continuam ficando com vergonha de pedir ajuda. Por que eu estou falando isso? Porque isso é realidade, infelizmente, para muitas pessoas 60 a mais, algumas 40 a mais, na verdade, né? Só que são poucas as pessoas que se incomodam de verdade a ponto de querer acabar com isso. E eu pergunto para você, se acontecesse com você, você andaria esses 4 quilômetros e quando voltasse para sua cidade, você iria buscar conhecimento? Você iria odiar essa situação a ponto de buscar mudança? A ponto de você nunca mais passar por isso? Você iria buscar esse conhecimento? Ou você iria ficar na mesma?